A diferença de Verstappen em Barcelona não foi apenas grande. Foi um aviso de que a Red Bull pode ter construído o carro errado para a nova era. A história dos dados vazados aponta para uma verdade brutal. Verstappen terminou em quarto, mas o dano real estava escondido por baixo do resultado. Ao longo da distância da corrida, os analistas acreditam que a Red Bull pode ter perdido tempo em recuperação de energia, implantação de potência, transições de aerodinâmica ativa, superaquecimento de pneus, equilíbrio e estabilidade. Não foi um erro isolado, não foi uma estratégia ruim, foi um vazamento completo de performance. Hamilton venceu pela Ferrari, Russell terminou em segundo pela Mercedes, Norris colocou a McLaren no pódio, e Verstappen, o tetracampeão mundial, ficou para trás de todos eles, com a Red Bull sentada em quarto lugar no campeonato de construtores, e ainda buscando respostas. É por isso que essa diferença de 42 segundos importa, porque ela pode não mostrar apenas o quão ruim Barcelona pareceu, pode mostrar o quão longe a Red Bull realmente está de consertar o carro. E se Verstappen viu os mesmos dados, a pergunta mais perigosa não é o que causou a diferença, é se ele ainda acredita que a Red Bull consegue fechar essa lacuna. Inscreva-se no canal. Barcelona deveria dar à Red Bull uma explicação simples, mas fez o oposto, porque antes da corrida ainda havia formas de proteger a narrativa. A Red Bull podia dizer que o carro era novo, podia dizer que as regulamentações de 2026 mudaram tudo, podia dizer que a equipe ainda estava aprendendo a conectar a unidade de potência forward, o sistema de aerodinâmica ativa, a implantação de energia, e todo o comportamento em um pacote completo. Essas explicações não eram sem sentido, eram verdadeiras o suficiente para ganhar tempo. Mas a Fórmula 1 não dá às equipes tempo ilimitado. Em algum momento, as explicações precisam virar tempo de volta. E Barcelona foi a corrida em que a Red Bull precisava que esse tempo de volta aparecesse. Em vez disso, a diferença apareceu. E é por isso que a narrativa dos dados vazados é tão danosa. O resultado oficial diz que Verstappen terminou em quarto, o que soa respeitável, até você olhar por baixo. A análise em torno da corrida sugere que a perda real não foi apenas onde Verstappen cruzou a linha, mas o quanto de performance a Red Bull estava sangrando ao longo de toda a distância. Essa é a parte que a Red Bull não consegue escapar facilmente, porque uma falta ruim pode ser explicada, uma estratégia pobre pode ser debatida, uma janela de pit stop perdida pode ser estudada, mas uma perda repetida em múltiplos pontos ao longo de stints aponta para algo mais profundo dentro do carro, aponta para um pacote que não está funcionando junto, e esse é o problema real. O carro Red Bull 22, com motor Ford, não está falhando em um lugar óbvio. Está perdendo tempo numa cadeia de fraquezas conectadas. Recuperação de energia, implantação de potência, transições de aerodinâmica ativa, superaquecimento de pneus, instabilidade de equilíbrio, eficiência de corrida, cada uma importa, e juntas criam uma diferença que Verstappen não consegue simplesmente contornar com pilotagem. E foi isso que Barcelona expôs. A corrida não começou com a Red Bull parecendo completamente sem esperança, o que quase torna tudo mais frustrante. Houve momentos em que o carro ainda parecia vivo. Um setor aqui, uma fase ali, velocidade suficiente para manter Verstappen nos pontos. Qualidade suficiente do piloto para impedir que o resultado se tornasse humilhante na superfície. Mas ao longo de 66 voltas, a verdade veio à tona. A Ferrari foi melhor em transformar performance em vitória. A Mercedes foi melhor em manter ritmo de frente. A McLaren foi melhor em converter consistência em pódio. E a Red Bull ficou com o quarto lugar. E o quarto lugar não foi o aviso por si só. O aviso foi que o quarto lugar pode ter sido o melhor que Verstappen conseguiu extrair realisticamente de um carro que perdia tempo em formas demais. Isso é um pesadelo para um campeão. Um piloto pode aceitar perder uma corrida se souber que o carro tinha potencial de vitória em algum lugar. Pode aceitar um erro de estratégia se a velocidade subjacente for forte. Pode aceitar azar se a máquina parecer viva. Mas quando os dados sugerem que o ritmo em si não está lá, a emoção muda. Fica mais fria. Porque agora o piloto não está perguntando como perdemos esta corrida. Está perguntando o quão longe estamos realmente. E essa é a pergunta que Barcelona forçou Verstappen a fazer. E a resposta pode ser mais dolorosa do que a Red Bull quer admitir. As regras de 2026 criaram um tipo completamente diferente de carro de Fórmula 1. Esses carros não são só sobre downforce e potência do motor. São sobre a relação entre múltiplos sistemas que precisam cooperar ao mesmo tempo. A unidade de potência precisa entregar combustão e potência elétrica em harmonia. O sistema de recuperação de energia precisa capturar energia suficiente sem superaquecer. A bateria precisa ficar na janela certa. O carro precisa alternar entre modo de baixa resistência em reta e modo de alta downforce em curva sem ficar instável.
Os pneus precisam sobreviver às cargas. O piloto precisa confiar no equilíbrio. Isso é muito para pedir de uma única máquina. E se os sistemas não se conectam perfeitamente, o tempo de volta vaza. Não tudo de uma vez. Um pouco aqui, um pouco ali, depois mais. E de repente, ao longo de uma distância completa de corrida, a diferença parece devastadora. E foi isso que tornou Barcelona diferente de um fim de semana ruim normal. O circuito foi perfeito para revelar essas fraquezas. Tinha curvas de alta velocidade que puniam o superaquecimento dos pneus. Tinha retas onde a aerodinâmica ativa e implantação de energia importavam. E tinha distância de corrida suficiente para pequenas perdas se acumularem. Tinha calor, carga e complexidade estratégica. Em outras palavras, Barcelona pediu que o carro fosse completo. E a Red Bull não foi completa o suficiente. É por isso que a vitória de Hamilton doeu tanto neles. A Ferrari mostrou o oposto. O carro de Hamilton não tinha só ritmo em um lugar. Tinha gestão de corrida, tinha força nos pneus, tinha estratégia, tinha confiança suficiente para ele converter a oportunidade em uma vitória dominante. E isso importa, porque a Ferrari não venceu parecendo perfeita por uma volta. Venceu fazendo a corrida inteira funcionar. E é isso que a Red Bull está perdendo. Uma corrida completa. Não um momento, não um flash. Uma corrida inteira. A Mercedes também mostrou força suficiente para ferir o orgulho da Red Bull. Russell terminou em segundo, e a Mercedes ainda era uma força de frente, mesmo com seus próprios problemas em outras partes da temporada. Eles tiveram performance para ficar à frente de Verstappen na Espanha. Depois a McLaren acrescentou outra camada. Norris terminou no pódio, provando que a McLaren não está só aproveitando quando os outros falham. Eles têm ritmo e consistência suficientes para ficar à frente da Red Bull num circuito exigente. E é por isso que a ordem importa tanto. Hamilton, Russell, Norris, Verstappen. Não é assim que a Red Bull quer que a nova era apareça. E se esse padrão continuar se repetindo, então a narrativa da diferença de 42 segundos de Verstappen se torna mais do que análise. Se torna um símbolo. Um símbolo de que o problema da Red Bull não é superficial, é estrutural. O lado da unidade de potência é uma das maiores preocupações. As fontes apontam para Red Bull Ford, lutando com as novas demandas da unidade de potência. Verstappen já havia sofrido uma corrida sem pontos na China, por causa de uma falha no sistema de resfriamento da recuperação de energia. A narrativa mais ampla em torno do carro tem focado na diferença entre o sistema Forward da Red Bull e as unidades da Mercedes e Ferrari. E isso é crucial, porque a energia elétrica agora está no centro da performance. Se Mercedes e Ferrari estão recuperando energia melhor, implantando de forma mais eficiente ou gerenciando de forma mais consistente, a Red Bull perde tempo de formas difíceis de ver de fora, mas óbvias nos dados. Um piloto pode sentir como menos potência no momento errado. Uma saída mais lenta, uma reta mais fraca, um ataque que falha, uma defesa que se torna impossível. Um momento assim é irritante. Fazer isso repetidamente ao longo de um grande prêmio e a diferença cresce. E é por isso que Verstappen não consegue resolver isso simplesmente com talento. Ele pode maximizar o que o carro dá, mas não pode criar a implantação que está faltando. Não pode fazer a bateria recuperar mais eficientemente pela força de vontade. Não pode transformar uma transição instável de aerodinâmica ativa em uma perfeita só com coragem. Ele precisa de um carro que funcione. E Barcelona sugeriu que o carro ainda está pedindo demais dele. O problema da aerodinâmica ativa pode ser igualmente importante. Sob as regras de 2026, os carros podem alternar entre baixa resistência nas retas e mais downforce nas curvas. Na teoria, isso cria eficiência. Na prática, cria um enorme desafio. A transição precisa ser estável. Se o carro fica nervoso ao mudar de um modo para outro, o piloto perde confiança. Se o modo de baixa resistência ajuda na velocidade em reta, mas compromete a estabilidade, o piloto não consegue se comprometer totalmente. Se o carro não se estabiliza de forma limpa antes da curva, toda a volta é afetada. Mercedes e Ferrari pareceram gerenciar esse equilíbrio melhor em Barcelona. A Red Bull não pareceu tão convincente. E isso importa, porque a pilotagem de Verstappen depende de confiança total. Ele quer atacar a entrada da curva, girar o carro e voltar à potência sem hesitação. Se o carro fica instável pelos próprios sistemas, essa afiação desaparece. Depois vem os pneus. Barcelona é brutal com os pneus. Curvas longas os carregam pesadamente. O calor sobe rápido. Se o carro derrapa demais, a superfície do pneu superaquece. Uma vez que isso acontece, a aderência some, e o piloto precisa reduzir para recuperar o pneu, ou aceitar que a stint vai desmoronar. A Red Bull tem lutado com superaquecimento de pneus ao longo da temporada, e isso significa que Verstappen pode ser punido exatamente pelo que faz de melhor, que é forçar.
Se ele força, os pneus sofrem. Se ele gerencia, os líderes escapam. E isso não é estratégia de corrida. É uma armadilha. E uma vez que Verstappen fica preso nessa diferença entre proteger pneus e perseguir ritmo, a Red Bull perde o efeito Verstappen. O efeito Verstappen era medo. Os rivais sabiam que ele podia pressioná-los no final de um stint. Sabiam que a Red Bull podia esticar estratégias. Sabiam que se a corrida viesse na direção dele, ele puniria cada fraqueza. Em Barcelona, a corrida não veio na direção dele. Ela se afastou. E é por isso que a diferença parece tão perigosa. Mostra que o carro não é só mais lento, é menos flexível. Menos flexível com estratégia. Menos flexível com pneus. Menos flexível com implantação. Menos flexível com a forma como Verstappen pode atacar. Um carro flexível dá opções a uma equipe. Um carro limitado força compromissos. E a Red Bull está fazendo compromissos demais. E a situação do campeonato transforma esses compromissos em pânico. Verstappen já estava bem atrás da briga da frente antes de Barcelona. A Red Bull estava em quarto no campeonato de construtores com 69 pontos, depois de 7 rodadas. Ferrari, Mercedes e McLaren não estavam só na frente, estavam construindo crença. E essa é a pior combinação. Porque se a Red Bull estivesse atrás, mas claramente melhorando, Verstappen poderia aceitar a dor se a equipe tivesse momentum óbvio. A diferença pareceria temporária. Se Barcelona mostrasse que o carro estava prestes a ficar competitivo, a história poderia virar. Mas Barcelona não mostrou isso. Mostrou um carro ainda vazando performance. E é por isso que a próxima pergunta se torna aterrorizante para a Red Bull. Isso pode ser consertado durante a temporada. Um pequeno problema de acerto pode ser corrigido rápido. Uma fraqueza de estratégia pode ser ajustada. Um problema de resfriamento às vezes pode ser remendado. Mas quando o problema envolve a interação entre unidade de potência, aerodinâmica ativa, recuperação de energia, comportamento dos pneus e equilíbrio, a solução fica muito mais difícil. Isso não é um ajuste, é arquitetura. E problemas de arquitetura no meio da temporada são do tipo que assustam até as maiores equipes. Porque cada conserto pode criar uma troca. Mais resfriamento pode custar performance aerodinâmica. Implantação mais agressiva pode ameaçar confiabilidade. Mais downforce pode prejudicar eficiência em reta. Mais proteção de pneus pode enfraquecer velocidade de classificação. Uma transição mais calma de aerodinâmica ativa pode custar performance máxima nas retas. Não existe resposta grátis. E é por isso que a crença de Verstappen se torna central. Ele não precisa que a equipe esteja perfeita amanhã, mas precisa acreditar que eles sabem o caminho. Precisa sentir que as próximas atualizações estão atacando a causa real, e não só tratando sintomas. Precisa ter a sensação de que a Red Bull está fechando a lacuna estrutural, e não só mudando ela de lugar. Barcelona não deu a ele motivo suficiente para acreditar nisso, mas deu a ele um quarto lugar, e uma história de dados sobre uma perda devastadora de ritmo. E isso não é tranquilizador. É pressão, e pressão muda tudo dentro de uma equipe. Os engenheiros sentem, a direção sente, o piloto sente, a proprietária sente, toda reunião fica mais afiada, toda direção de desenvolvimento fica mais importante. Toda corrida se torna um teste público de se a equipe realmente entende seu carro.